Agora você está ouvindo. Pronto. E agora, beleza? Graças a Deus, você vai aqui mais uma vez. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Meu Deus. E, gente, hoje, graças a Deus, a gente está terminando o livro de João. João capítulo 10. E assim, live anterior, né? Graças a Deus, no início eu falei, não, vai ser rapidinho. A gente vai rapidinho terminar. Porque não tem tantas referências. E ainda assim, ainda continua esse discurso de Cristo. Cristo justamente ele está ali na frente da sinagoga, ali com os fariseus. E de forma especial ali no pórtico de Salomão. A gente vai falar sobre isso rapidamente. Mas hoje a gente não tem tantas referências quanto a gente teve na live anterior. E bem menos do que a gente teve nas outras. Porque realmente é um discurso que Cristo está mostrando quem ele é e qual a fundamental importância dele. Tanto no antes, tanto ali naquele contexto, quanto no depois daquilo. E para deixar uma coisa clara, eu não quero levantar nenhuma indiferença entre meus irmãos. Tem alguns pontos aqui que eu sei que tem umas certas divergências baseado em entendimento, né? Entendimento de determinados assuntos entre judeus, entre cristãos, entre árabes. Eu não estou aqui para levantar nada disso, mas apenas expor a lei do Senhor do jeito que ela é. Então, enfim, só estou aqui trazendo o que ela mostra, trazendo o que ela está expondo aqui nessa totalidade. E é isso, vamos começar. Deixa eu colocar aqui um comentário para honra e glória do nosso Jesus Cristo, para quem chegar depois saber o que a gente está propondo aqui. Cadê? Deixa eu só fixar. E é isso. Inclusive, eu acho até que vai ser rápido hoje. Mas enfim, não posso garantir isso não. Porque quando eu falo, vixe, meu Deus. Mas enfim, Jesus é bom. Só bora. Vamos lá. Vou até tirar esse somzinho aqui. Pronto. Vamos lá. A incredulidade dos judeus. Versículo 22, capítulo 10 do livro de João. Versículo 22 diz assim, ó. E hoje é do 22 ao 42. No caso, é um trechozinho que parece ser grande, mas não é tão grande, não. É um trecho relativamente pequeno, porque é mais uma exposição. Enfim. E tem até imagem também. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu consigo botar. Na outra live a gente conseguiu. Vamos ver se nessa a gente consegue. Aqui. Será que vai? Aí, ó. Quem está assistindo a live vai conseguir ver. No caso, aqui é Jesus ensinando. Seja bem-vindo, Apolo! Gabriel, meu irmão, forte abraço para você e para a família. Aqui no caso, né, uma figura só de Jesus ensinando para os seus discípulos. E os fariseus também estão aí no meio. Enfim, essa é só uma representação. E enfim, vou deixar essa foto aqui. Daqui a pouco eu tiro. Como é que eu faço? Vou deixar como outro, né? No anterior a gente deixou no início, depois a gente tirou. Valeu, meu irmão. Valeu, tamo junto. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente tira essa foto, se Deus quiser. Na outra tinha um pedido pra tirar, né? Então, enfim, vamos deixar aqui, daqui a pouco a gente tira. Enfim, vamos lá. A incredulidade dos judeus. Versículo 22, capítulo 10, versículo 22 do livro de João. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Esse versículo é um versículo bem curtinho, mas ele é muito interessante porque existe 3, basicamente, na realidade 4 pontos que mostram exatamente o contexto que Cristo estava vivendo ali, naquela situação. Tanto Cristo, quanto Jerusalém, quanto os apóstolos, enfim. Celebrava-se a festa da dedicação. Essa festa da dedicação, basicamente, é uma alegria que o povo judeu teve depois que o templo, no caso o segundo templo, ele foi invadido e teve problemas muito sérios antes de Cristo vir, justamente naquele período interbíblico entre qual foi o último profeta, meu Deus? Começa com Z. Zeruabab, não, Gente, foi o último profeta. Quem está assistindo aí já sabe qual é. Zacarias. Entre Zacarias e o primeiro livro.
Então, assim, nesse espaço, foram 400 anos que Deus ele ficou em silêncio. Que Deus ele não mais levantava profetas, não mais ele levantava ali reis, não mais ele levantava sacerdotes. Mas naquele período, Deus ele se distanciou. E justamente nesse período, existiu um grande e terrível homem que ele invadiu o templo do Senhor e ali ele profanou o templo do Senhor. E justamente essa profanação foi algo muito sério, muito terrível para os judeus. E justamente no meio desse grupo todo, algum dos grupos, né, conhecidos também pelos zelotes, eles também fizeram parte disso. Eles juntaram alianças, fizeram alianças ali com o povo e retomaram aquele templo para os judeus, que era coisa que não estava, né, com eles mais. E justamente esse período, eles celebraram a retomada do templo para o povo judeu. Que na realidade mesmo, isso aconteceu em um período não sei se está travado. Do Criador. São as 7 festas que Deus instituiu ali em Levítico. Deus falou assim, ó. Disse o Senhor a Moisés. Existe mais uma coisa que a gente pontuar, que é a questão dessa festa, da dedicação. A festa que Jesus estava ali celebrando, né, fazendo parte desse contexto. E Jerusalém virado, era voltado para esse tempo. Feitas ou não, ele vai deixando claro as festas dele, como ele falou, as festas fixas. Vamos continuar. Êxodo no capítulo 20, versículo 8, dando um pulo aqui no texto, porque Deus vai mostrando a importância das festas e a necessidade que a gente tem de fazer as festas para poder mostrar que há de vir o Messias e mostrar que o Senhor tem cuidado de nós e mostrar que as coisas elas acontecem conforme a vontade e a permissão de Deus. Enfim, já Êxodo no capítulo 20, versículo 8, assim, ó. Lembrar-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e deles fará todo o seu trabalho. Deles fará todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem tuas filhas, nem teus filhos, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem teus estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra. O mar e tudo que ele existe. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, assim, ao longo do ano, nós temos 12 meses. E dentro desses 12 meses, nós temos 52 semanas. E dentro dessas 52 semanas, nós temos 4 semanas que compõem cada mês. E justamente ao longo dessa semana, a gente tem 7 dias, né, que é uma semana. E Deus falou, 6 dias trabalharás, e os 7 dias descansarás. Aí vem uma pergunta, né, que eu preciso fazer, como a gente não faz? Deus precisa descansar. Como é que pode Deus ser todo poderoso, que é, enfim, Deus que fez ser embora, Deus que fez tudo, todas as coisas com
que o Senhor nos deu é para nos ensinar, é para mudar a nossa mente, é para mudar a nossa mentalidade, é para que a gente tenha uma mentalidade diferente desse mundo, é para que a gente tenha uma mentalidade diferente dessa terra. Então, assim, Deus descansou. Ele nos ensinou. O ser humano, quando ele trabalha muito, mais de 7 dias, hoje, graças a Deus, a ciência chegou a entendimento que existe uma síndrome chamada síndrome de burnout. A pessoa trabalha, e basicamente ela sente várias dores e problemas, tanto mentais quanto físicos. E esses problemas, tanto mentais quanto físicos, elas atacam diretamente a saúde da pessoa. Então, assim, Deus ele deixou claro, olha, o ser humano, ele tem um limite, ele tem uma reserva, ele tem uma quantidade fixa e limitada de tempo que ele vai conseguir trabalhar. E o tempo que ele vai conseguir trabalhar, quem disse isso não foi eu. Enfim, quem disse isso foi Deus. Ele só vai conseguir trabalhar 6 dias e no 7º ele tem que descansar. Então, assim, Deus ele descansou ali para ele nos ensinar a importância do descanso. Vamos continuar. E a gente está dentro do contexto de Levítico. Dentro desse contexto de Levítico, Deus está mostrando e deixando claro as festas do Criador. E a gente já começa as festas que não são festas semanais, digamos assim. O sábado é uma celebração, o sábado é uma festa de celebração, o sábado é uma celebração, é uma festa. Vamos lá, a Páscoa. Você vê que vai ser fantástica, né? Deus, quando ele está lá no povo dele, quando Israel está ali no Egito, Deus deixa claro que ele vai passar, ele pede para que os filhos dele, vai ter o cordeiro e passe ali sobre o braço da porta, o sangue do cordeiro. E eles provavelmente fazem isso acreditando no Senhor, acreditando na palavra de Moisés, acreditando no Senhor deles. E quando eles fazem isso, durante a noite, o anjo passa e leva todos aqueles os agentes que não tinham posto o sangue na porta. E é justamente que está a questão do negócio. Quando Deus ele traz a festa da Páscoa, é justamente dando a entender o que há de vir. É justamente mostrando, é justamente profetizando, é justamente dizendo, apontando o caminho que há de vir, o caminho que vai chegar, o caminho que está sendo proposto por ele. Então, assim, a antiga aliança, ela é apenas uma sombra do que há de vir. Ela é apenas um sinal, ela é apenas um farol do que há de chegar, do que há de vir. E parece que tudo se cumpre em Cristo. E a nova aliança, o Novo Testamento, ele é basicamente um cumprimento daquilo que é a antiga aliança. Vamos lá, eu peguei só um versículo sobre isso, para no final desse texto, mas basicamente, depois a gente vai fazer só sobre isso, as 7 festas do Senhor, que elas se cumprem todas em Cristo, para justamente mostrar que o Senhor é bom e cuida de nós. E mesmo antes de Cristo vir, ele já pregava o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quais são os elementos da Páscoa? É o Cordeiro, que ali foi sacrificado, em prol daqueles que creem no Cordeiro, que foi sacrificado. Lembra da questão do fermento? Que Jesus, inclusive, ele deixa claro, olha, cuidado com o fermento deles, porque o fermento deles é brabo. Deus, ele deixa claro a importância da gente ter muito cuidado com o que a gente se alimenta, ter muito cuidado com o que a gente consome, e justamente ter muito cuidado com o ambiente que nós estamos. E aí ele deixa claro, né? Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Você vê, o Cordeiro lá atrás tinha que ser sacrificado pela mão humana, só que o Cordeiro agora de Cristo, que é o Cordeiro único, eterno e perfeito, ele foi sacrificado pela própria mão de Deus, a favor do meu e do seu pecado.
Para que justamente através do sacrifício que Deus fez por nós, possamos ser filhos de Deus. Olha que coisa fantástica. Vamos continuar. Essa é a primeira festa, a festa da Páscoa. É a festa de cada mês. Durante o ano. Porque a festa de Deus é o sábado. É o domingo e o Shabat, que é o sábado. Que é o dia do descanso. Vamos à segunda festa. Festa dos pães ázimos. Essa festa dos pães ázimos, ela é imediatamente após, um dia depois da festa da Páscoa. A festa da Páscoa são 7 dias, a festa dos pães ázimos são 8 dias. Um dia após. E justamente, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, justamente após o Paulo, ele está mostrando que Cristo também viveu essa festa. Por isso, sabemos da festa, não como o fermento velho, o fermento dos egípcios, o fermento dos fariseus, o fermento da Babilônia, não o fermento desse mundo, nem o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. E aí você vê, né? Como Cristo, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Você vê, Cristo, ele é suficiente não só para ser nosso cordeiro, mas também para ser nosso pão, o pão da vida. Lembra que ele falou? Eis que sou o pão da vida, aquele que comer de mim não vai ter mais morte, mas vai ter vida eternamente. Aqui Cristo mostrando o cumprimento da festa e trazendo a gente para fazer parte da festa, porque antes a gente não podia fazer parte da festa, porque nós não éramos judeus. Mas agora, por causa de Cristo, nós não só fazemos parte da festa, mas nós fazemos parte da família, porque a gente foi adotado por Cristo. Então, olha como Cristo faz com a gente. Cristo nos tira de um ambiente, de uma cultura, de um mundo, e nos coloca em outro ambiente, em outra cultura, em outro mundo, de uma situação completamente diferente que éramos, que estávamos, que vivíamos. Vamos agora para a terceira festa. A festa das primícias. Gente, isso aqui é fantástico porque, assim, quando a gente começa a entender que antes de Cristo, nada nem ninguém subiu ao céu, a gente começa a entender a importância que Cristo tem por nós, a importância que Cristo tem em ter ido à nossa frente para que a gente possa ir. 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, versículo 20, diz assim, ó, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormem. Gente, olha que coisa fantástica. Nós estávamos hoje, nós estávamos sem o Senhor, nós estávamos em Cristo. E Cristo vai lá, se dispõe no nosso lugar, Cristo vai lá em nosso pão, Cristo vai lá e a nossa vida, Cristo vai lá e é nosso cordeiro pascal. E agora ele é as nossas primícias. O que nós temos a dar a Deus? O que nós temos a oferecer a Deus? A primícia que Deus estabeleceu na antiga aliança, inclusive aí tem um paralelo entre dízimo e oferta, que, abrindo um parênteses, a gente vai falar sobre isso, é basicamente o seguinte: o que é que nós temos a entregar a Deus? As primícias é literalmente como o nome diz, a primeira colheita do ano, nosso primeiro fruto do ano. A gente pega ali aquela parte e dá para o Senhor, do nosso início, nossa primícia, nosso primeiro lucro, nossa primeira venda, nosso primeiro salário. A gente vai lá e dá para Deus, ou melhor, devolve a Deus. E justamente o dízimo, ele é composto pelo faturamento total, pelo salário total. Eu falei pelo faturamento, pelo salário, só para ter as duas visões. Quando ninguém recebe salário, quando ninguém recebe trabalho. Então, assim, a primícia ela entra nisso, como uma oferta. Uma oferta de primícia. E o dízimo é justamente sobre todo o faturamento, todo o salário.
que o ambiente que a gente está precisa, né? A internet é paga como? A luz é paga como? A água é paga como? O telefone é pago como? O som é pago como? Entendeu? Óbvio que tem essa necessidade. Inclusive Deus deixou claro que é lícito, pois, o obreiro receber do seu salário. Enfim. Mas a questão é, o maior sacrifício, a maior oferta, o maior dízimo foi dado por Deus para nós, que é Cristo, e Cristo se deu para Deus em nosso lugar. Porque a gente não queria dar um dízimo para Deus. Ele vai lá e dá Cristo para fazer esse processo por nós. E justamente 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormem. Olha que coisa linda. Ele é a primícia. Vamos agora para a festa de Pentecostes, que é a sexta festa. Esse texto é um texto muito conhecido e é um texto muito estudado, inclusive. Eu me alegro demais. Que é Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó. Chegando o dia de Pentecostes. E esse dia era um dia muito interessante porque era um período onde vários comerciantes eles se encontravam ali em Jerusalém, ali no meio de Israel. Porque Israel é justamente uma região que é feita para fazer uma rota que volta a ser. É perfeito. Liga o Oriente Médio, liga a Europa, liga a África, liga ali a parte norte mesmo do mundo. Enfim, liga tudo. E justamente quando chegava nesse período, ali juntava judeus e pessoas de várias regiões ao mesmo tempo ali. E aí que está a questão. Esse é o contexto de Atos. Esse é o contexto de Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, ou seja, uma época onde tinha vários comerciantes de todas as partes do mundo estavam ali, literalmente. Eles estavam todos reunidos em um só lugar. Esses aqui são os discípulos. Lembra que quando Jesus ele voltou para casa, ele voltou para o céu, ele falou assim, olha, estejam reunidos até que do alto venha poder. Esse contexto é um contexto muito interessante porque assim, Jesus ele veio, passou 40 dias aqui no nosso meio, comendo, conversando, trocando ideia, enfim. E depois de 40 dias fazendo milagre, e depois de 40 dias ele voltou para o céu. E ele deixou isso claro, olha, estejam unidos em Jerusalém até que do alto venha poder. E a galera continuou. Jesus voltou para o céu. E eles continuaram ali firmes, até do alto vir poder. Tinha que vir alguma coisa. Jesus falou, então, falou, tá falado, meu irmão, não tem conversa. E aí eles estavam todos reunidos ali, os discípulos de Cristo, tanto os 12, né, quanto, óbvio, Judas já tinha ido embora, Judas já tinha se matado, e aí entrou outro no lugar de Judas. E aí estavam os 12, estavam mais 70, estavam mais 120, tinha uma galera ali, a galera que andava com Jesus. E aí, esse é o contexto de Atos. Beleza. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Versículo 2. De repente, veio do céu um som. Todo mundo sabia que veio do céu. Foi de repente, foi de uma hora para outra. Um som como? Um som como de um vento forte. E tinha uma casa na qual eles estavam sentados. Esse vento forte, todo mundo sabia que veio do céu, encheu toda a casa, tipo, todo mundo ouviu isso aí. E eles estavam ali juntos. E viram que parecia com línguas de fogo que se separaram. Tementes a Deus, de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se as multidões que ficou perplexas. Seja bem-vindo, Dan, em nome de Jesus. Pois cada um dos que ouvia
pois cada um ouvia falar em suas próprias línguas. E aí que tá uma coisa fantástica. Deus ele deixa claro aqui o que aconteceu. Esse contexto é um contexto muito claro, mostrando a importância do evangelismo. Mostrando a importância do evangelismo, mostrando a importância do evangelismo às pessoas, mostrando a importância do evangelismo até outros povos. Então, Cristo seja pregado só para os judeus, só para dentro de Israel. Cristo seja pregado para fora. Cristo seja ido para fora. É justamente nesse período os judeus eles receberam o Espírito Santo e todos que estavam ali, inclusive em nome de Deus. O texto deixa claro que ali o Espírito Santo chegou e se apossou dos que estavam ali. E justamente cada um falava o que tinha visto. Olha, eu vi Jesus morrer, eu vi Jesus ressuscitar. Só que eles estavam conversando de uma deles, porque eles tinham um pleno entendimento do que estava sendo falado. Então, se eu falar uma linguagem que eu não entendo, se eu falar, por exemplo, russo, eu não entendo russo. Se eu falar chinês, se eu falar, sei lá, mandarim, eu não entendo, né? Japonês, eu não entendo japonês. Então, assim, eu entendo a linguagem que eu falo. E aí que tá. Eles estavam conversando nos seus próprios idiomas e quem estava ouvindo nos seus idiomas nativos. É como se você estivesse em uma roda de amigos, todo mundo ali falasse português, e tivesse uma roda de amigos do lado, e todo mundo ali falasse, sei lá, deixa eu ver o idioma, tipo, nada a ver com português. Todo mundo falasse urdo. Nossa, tipo, você não vai entender nada. Vocês falam, a gente, né? Estamos nesse grupo aí, a gente tá falando português e a galera do lado tá falando urdo. A gente não vai entender. Mas a galera que tava do lado da gente tava entendendo em urdo. E a gente não tava falando em urdo, a gente tava falando em português. Então foi isso que aconteceu. Isso aconteceu de Atos. As pessoas estavam falando em isso, falando do evangelho, falando que eles viam. E os que estavam do lado estavam ouvindo. E entendendo os seus próprios idiomas nativos. E é isso. Esse foi o primeiro da fase de Pentecostes. Justamente, Cristo veio e fundou a igreja. Até então, era Deus, né, no céu com o Espírito Santo. Agora, Cristo ele voltou para o céu e mandou o Espírito Santo para nós. E agora o Espírito Santo faz parte do nosso meio. Está conosco, está com a noiva, está com Cristo, está com a noiva de Cristo. E esse foi o cumprimento. Inclusive, estamos agora na última festa. Aliás, na penúltima festa. Acabei misturando aqui. Que é a festa das trombetas, ou festa dos alaridos. Festa de gritar, de glorificar. 1 Coríntios capítulo 15. Essa festa, Deus instituiu para ser uma festa de quando desse um determinado tempo, aqueles que estivessem ali em Israel, eles começassem a tocar trombetas, começassem a tocar shofar, como uma forma de agradecimento a Deus por ter chegado até aquele período do ano. E justamente 1 Coríntios capítulo 15, presta atenção, trombeta, alarido, barulho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Deus diz assim, ó: eis que digo o mistério, nem todos os que dormem, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A festa do alarido é muita transformação em sair de um período e entrar em outro período. Esse é um caso de renovação, de mudança. E justamente verso 52, num momento, no abrir e fechar de olhos, no instante. Abriu, fechou. Opa, abriu, fechou. Pronto, aconteceu. Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí a gente começa a entender muita coisa que acontece. Deus ele deixa claro que é o som da última trombeta.
nós seremos transformados, nós seremos arrancados, nós seremos arrebatados ao som da última trombeta. E quando a gente entende isso, a gente entende que Cristo falou, olha, eu vou mandar os ceifeiros, vou mandar os anjos para levar a trombeta. Eu vou voltar para carregar de vocês. Então, assim, Jesus deixou claro que ele ia fazer isso. Essa festa não aconteceu. As outras aconteceram aqui, mas ele não aconteceu. Ele não vai arrebatar. O arrebatamento não aconteceu. Vai ser uma vida cristã, mas só para deixar, existem 7 trombetas no Apocalipse. E cada trombeta, ela tem uma conotação. Cada trombeta, ela tem um significado. Cada trombeta, ela tem um martírio. Inclusive, nem estava como... Eu nem tinha colocado isso como pauta, mas vamos só pegar aqui. 6 trombetas Apocalipse. Gente, estamos ao vivo, então é isso. Eu queria já uma coisinha resumida. Aqui, ó. Vamos lá. Primeira trombeta. E o anjo tocou a primeira trombeta. Houve saraiva e fogo misturado com sangue. É jogada para a terra, queimando 1/3 das árvores do planeta. E toda a erva verde foi queimada. Agora para e pensa. 1/3 da terra ser queimado com sangue, com sangue, com raio e fogo. Se isso não é Apocalipse, eu não sei o que é. Mas enfim. Segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornando-se em sangue a 1/3 parte do mar. Gente, se isso aqui no Apocalipse, eu não sei o que é. Imagina a importância que os mares têm. Imagina 1/3 do mar, ele virá sangue. Imagina 1/3 do mar virar sangue. Terrível, né? Se isso no Apocalipse, eu não sei o que é. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Meu Deus! Imagina uma estrela cair na terra e acabar, né? E queimar. Uma tocha. E caiu sobre a parte a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Imagina. Isso tudo é Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, 10, 8, 8 e 8, 7 até agora. Imagina. Isso já aconteceu? A gente ainda tem água potável. 1/3 da água do mundo ainda dá. Mais que 1/3 ainda dá para beber. Então assim, vamos lá. Se isso não é Apocalipse, eu não sei o que é. Quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferida 1/3 parte do sol e a 1/3 parte da lua. Ou seja, o sol de 4 partes, uma parte dele vai ser perdida. E a quarta parte da lua, né? Que é o que está sendo falado. E a quarta parte das estrelas, sol, lua e estrelas, para que a 1/3 parte dele se escurecesse e a parte do dia não brilhasse. E a 1/3 parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite. Isso aconteceu, pelo amor de Deus? Ou melhor, isso não é Apocalipse? Se isso não é Apocalipse, meu irmão, não sei o que é. É água que vai ser prejudicada com sangue, é fogo do céu, é raio do céu, é estrela caindo na terra, é sol perdendo brilho, é lua perdendo brilho, é estrela perdendo brilho. Se isso não é Apocalipse, eu não sei o que é. Mas vamos continuar. Quinta trombeta. E vixe, aqui tá grandão o texto. Mas vamos lá. Ao som da quinta trombeta é o primeiro dos 3 ais. E o quinto anjo tocou a trombeta. E viu uma estrela que do céu caía na terra. Você vê, além de tudo que aconteceu, além disso, viu mais uma estrela que caía na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço. A fumaça de uma grande fornalha.
e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com o poder que tem o escorpião da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, pois somente os homens que não têm na sua testa, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Você vê, vai sair, vai ser jogado uma estrela na terra, ele vai abrir o abismo, do abismo vai sair escorpião para poder ferir todos os homens que não têm o sinal de Deus na testa. Vai vendo, essa é a quinta trombeta. Vamos continuar aqui na quinta trombeta. E foi-lhes permitido que não os matassem, que não matassem os homens, mas que por 5 meses os atormentassem. Meu Deus! Isso no Apocalipse, pelo amor de Deus, não, gente. É água virando sangue, é céu, é o sol perdendo brilho, é a lua perdendo brilho, as estrelas perdendo brilho, 1/3 da água dos rios acabando, 1/3 da água dos mares acabando. Será que isso não é Apocalipse? Enfim, vamos continuar. Mas por 5 meses, esses bichos aí que saíram do abismo, com formato de escorpião, atormentar quem não tem o selo de Deus na testa. Meu Deus do céu. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Você já foi picado por escorpião? Você sabe a dor que é aquilo? Semelhante como o tormento do escorpião, meu irmão. O negócio é brabo. Quando fere um homem, e naqueles dias os homens buscarão a morte. É tanto tormento, é tanta dificuldade, é tanta aflição que os homens buscarão a morte. E não a acharão. Rapaz, imagina a galera querendo morrer e não tem morte. A morte simplesmente está de férias. Vocês estão entendendo? Será que isso não é Apocalipse, pelo amor de Deus? Mas enfim, vamos continuar. E desejarão morrer. E a morte fugirá deles. Meu Deus, isso é apenas a quinta trombeta. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro sobre a cabeça dos gafanhotos. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelo de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. Você percebe a estrutura disso aqui? Você percebe que é algo terrível? Você percebe que é algo que tem muito poder de destruição, de matança, de mortandade, de atormentar os homens? Será que isso aqui no Apocalipse? E detalhe, essa é apenas a quinta trombeta. Faltam mais 2. Aí eu pergunto, se está escrito que ao fim da última trombeta, os que estiverem vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro, como é que a gente vai ser arrebatado antes? Mas enfim, vamos continuar. Essa é a pergunta que eu faço. Beleza. E tinham couraças como couraças de ferro, além dos bichos serem extremamente terríveis. Eles tinham couraça, eles tinham armadura como couraça de ferro, tipo coisa firme. E o rugido das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Não vai ser nenhum nem 2, não, vão ser milhares. Milhares para atormentar todos aqueles que não têm a marca de Deus na testa. Vamos continuar. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. Mais uma vez repete essa parte. E aguilhões, são aquela parte de ferroar, nas suas caudas. E o seu rosto era e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então assim, se isso aqui não é o Apocalipse, eu não sei o que é. Eu, com todo amor, respeito, carinho, cuidado que eu tenho com os meus irmãos que acreditam que vão ser arrebatados antes disso aqui, eu só pergunto, isso aqui é ou não Apocalipse? Porque tudo bem se o irmão acredita que isso aqui não é Apocalipse,
e a gente vai ser só arrebatado. Isso aqui não é o Apocalipse, a gente vai ser arrebatado depois, tudo bem. Né? A gente concorda aí nesse entendimento. Mas se o irmão acredita que o irmão vai ser arrebatado antes disso, a única maneira que eu encontro é se Jesus chamar o irmão. Jesus falar, venha meu filho, venha pra cá. Porque para a humanidade não. Se vai ser o som da última trombeta. Vamos agora para a sexta trombeta, a penúltima. A quinta foi terrível? Prepara para a sexta. Sexta trombeta. Prepara. O som da sexta trombeta é o segundo ai. O som da sexta trombeta é o segundo ai. Imagina, quando a gente bota a mão no fogo, a gente fala o quê? Ai, doeu. Agora imagina Deus falando ai. Meu irmão, é Deus falando ai. O som da sexta trombeta é o segundo ai. E tocou o sexto anjo da sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões. Era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinha couraças de fogo. Couraças de fogo. De jacinto, que no caso é uma pedra. E de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morto a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Agora imagina, sem água, pelo menos 1/3 da água foi embora. A estrela caiu no céu. A estrela caiu do céu na terra. Acabou com tudo. Gente, gafanhoto para atormentar quem não tem a marca do Senhor na testa. Agora é o quê? É fogo, fumaça e enxofre que vai matar mais 1/3 da terra. Vocês estão entendendo? Isso é apenas a sexta trombeta. Falta a sétima. Sétima trombeta, sétima e última trombeta. E depois da sétima e última trombeta, tem mais 2 aflições, 2 juízos, que são... primeiro são os selos. Isso aqui eu já pulei os selos. Os selos, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre os selos. Depois dos selos, as trombetas, para daí sim vir os cálices. Então assim, se nesse cenário, nesse contexto aqui, isso aqui não é Apocalipse, sinceramente eu não sei o que é. E o interessante é que Jesus diz que ao que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Nesse contexto, inclusive. Vamos continuar. Eu quero ser arrebatado antes? Claro, eu quero. Agora, base para eu ser arrebatado antes é o som da última trombeta. Pode ser que o Senhor me leve antes, de forma particular, a mim. Ótimo. Mas a realidade é essa. Vamos para a sétima e última trombeta e a gente volta para o texto. O som da sétima trombeta sinalizava o terceiro ai. É o som da trombeta final. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados sobre o trono de Deus prostram-se sobre seus rostos e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira,
e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, os seus santos, aos que temem o teu santo nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos e grandes raiva. Essa é a sessão profética. Então, assim, gente, Deus deixou claro aqui, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando através do Espírito Santo, deixou claro, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que eu lhes digo o mistério, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos vão morrer nesse período de aflição? Não, nem todos. Muitos não vão. Mas todos seremos transformados. No instante. É tão rápido esse momento que ele diz, no abrir e fechar de olhos. Acabou. Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Nós os que estiverem vivos. Então, assim, essa festa, a festa da trombeta, que é a penúltima, ela vai se cumprir. Ainda não cumpriu, ainda não aconteceu, vai acontecer. E justamente Cristo, ele já está nesse processo. Cristo já está preparado para isso. Para quando chegar esse momento, ele ir lá e resolver. Cristo falou que vai acontecer, então a gente já pode ter a certeza que já aconteceu. Isso aqui vai acontecer para nós no tempo que estamos, para nós no tempo presente que estamos. Mas eternamente já aconteceu, porque já foi decretado. A palavra de Deus não volta. Deus falou, está falado. Acabou, isso aqui já aconteceu. E sinto muito quem quer que isso não aconteça, sinto muito quem quer que pular isso aí, adiar isso aí, retroceder isso aí, fazer repetição, não importa, esqueçam, está repreendido em nome de Jesus, já era. Aceite a realidade, se converta a Cristo agora, se converta a Cristo nesse momento, ainda é dado a chance, ainda é dado a oportunidade de voltar para o Senhor, mas passou esse momento, passou essa oportunidade, já era, não tem mais volta. Espero em nome de Jesus que você não esteja vendo, lembrando, ouvindo isso aqui, quando isso aqui já aconteceu, quando você estiver já com a condenação sobre você. Mas enfim, o evangelho é esse, é a salvação para os que estão perdidos e a condenação para aqueles que já se perderam. Eternamente vai ser lembrado o evangelho. Enfim, vamos continuar. Ao som da última trombeta, ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. A última festa, que é a 7ª festa do Cordeiro, essa festa, meu Deus, eu tô pulando aqui. Não é a última festa, não é a penúltima festa. Me perdoe, gente. É porque essas festas eu acabei pulando aqui. Tá em outra página e muita coisa aqui na cabeça, mas enfim, me perdoa. A penúltima festa é a festa da expiação, que é a festa é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão. Justamente Deus ele falou que era necessário que uma vez por ano o sumo sacerdote ele fosse até o Santo dos Santos para lá apresentar um cordeiro em sacrifício do povo, para que Deus ele com o sacrifício desse animal ele pudesse dizer a Israel se aquele ano haveria paz, haveria animalzinho, pegava um cordeirinho e entrava lá no Santo dos Santos e lá, já com o cordeirinho imolado, morto, e apresentava as mãos sujas de sangue, com o sangue do cordeiro. E Cristo, ele é nosso cordeiro, lembra? Cristo é nosso pão, lembra? Cristo é a nossa vida, o caminho. Então, a penúltima festa agora,
né? A penúltima festa, a sexta festa, é Romanos capítulo 11, é o cumprimento dela, versículo 26. E assim toda Israel será salva. Toda Israel será salva. Interessante que Deus deixa claro duas coisas: o mundo e Israel. Deus sempre deixa claro que existem dois povos: o povo de Deus e o povo do mundo. Israel e o mundo. E assim toda Israel será salva. Como está escrito: virão de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Você vê que coisa linda, né? Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó toda impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Olha que coisa linda. Deus, ele fez uma aliança com o povo. Deus fez uma aliança com o seu próprio povo. A aliança de tirar de Jacó e de todos aqueles que creem, acabam se tornando filhos de Jacó, o pecado. O pecado ainda existe. O pecado ainda está no nosso meio. Inclusive em nós. Inclusive não há diferença do meu pecado pro seu pecado. Esqueça. Olha, pode ser que o meu pecado seja mais oculto que o seu. Ou pode ser que o seu pecado seja mais oculto que o meu. Mas tanto você quanto eu, todos nós, carecemos do Senhor da mesma maneira. A gente tem pecado do mesmo jeito. E a gente precisa pedir perdão e buscar arrependimento todo dia. Ah, mas meu pecado é que eu fiz tal coisa. Meu irmão, e eu? Eu mesmo todo dia mato. Se eu tiver vontade, né? Se eu tiver vontade de matar alguém, não preciso ir lá e matar. Basta ter vontade. Já foi, matei. Minto. Basta eu mentir. Tanto falando quanto na minha mente pra mim. Mentindo pra mim. Eu posso não honrar meu pai e minha mãe. Todo dia eu posso não honrar meu pai e minha mãe. Ou melhor, eu não honro meu pai e minha mãe todo dia. Sei lá. N maneiras. O que eu quero que você entenda é: tanto você quanto eu, a gente precisa de Deus do mesmo jeito. A gente precisa pedir perdão dos nossos pecados a Deus da mesma maneira, do mesmo jeito. Você não tem diferença para mim. Eu não tenho diferença para você. Deus, nós precisamos de misericórdia. E precisamos de perdão. E todas elas salvam. Apocalipse 20, versículo 1, diz assim, ó: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo, e acorrentou por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vai ser dada autoridade para julgar. E pessoas vão sentar nesse trono. Vi as almas dos que foram decapitados, perderam a cabeça, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a imagem, e não tinham recebido as suas marcas na testa nem na mão. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, deixa eu continuar. Felizes os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante 1000 anos. Gente, vocês estão entendendo que durante o império da besta, da imagem da besta e do anticristo, vai ter uma marca na mão e na testa?
Vocês estão entendendo que assim como Deus ele marca os seus santos, os seus filhos, os seus servos, com a marca na testa, Satanás também tem uma marca para marcar os que são dele? Digo uma coisa e sinto muito se você tá pensando em botar a marcazinha que vai aparecer aí. Olha, se você botar essa marca, você vai ser dominado por 6 meses. Por animais que são comuns, os bichos que vêm na abismo, acabei de fazer isso aqui, que são comuns, que é aquele que paga a minha. Só eu, por 6 meses, você vai ver se vai ter uma coluna aqui, que vai ter vírus, só que vai ter vírus, que perde o vírus, você está falando de água, enfim. Você quer isso? Se a Bíblia Graciane, em nome de Jesus. Ô, Graciele, seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora, aqueles que seguem o Senhor, que buscam o Senhor, que estão com o Senhor, eles têm a marca de Deus, que Deus vai colocar. Lembra lá em Isaías que Deus mandou que saísse alguém para poder medir a cidade e mandou carimbar a testa de cada um dos seus ungidos? Então, nós somos carimbados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, nos carimba. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. E justamente o Espírito Santo, ele garante que somos salvos em Deus. Então eu te digo, não aceite marca. Ah, vai ser difícil, vai ser isso, vai ser aquilo. A ideia de Satanás é falar que basta você aceitar essa marquinha e você vai ter tudo. A ideia vai ser essa aí. Mas lembra de uma coisa, isso aqui é passageiro. Satanás não tem nada, ele é pobre, cego e nu. Ele não tem nada. Jesus que é dono de tudo e de todas as coisas. Jesus que é o Rei dos Reis. Jesus que é o Senhor dos Senhores. Jesus que vai reinar por toda a eternidade. Jesus que tem um trono dele e vai dar esse trono para quem se mantiver com ele. Então, abre mão disso aí. Tenha fé, tenha força, acredite no Senhor. Ele vai te cuidar. Ele vai estar contigo. Esses 3 anos aí de tribulação que você está vivendo, talvez eu esteja falando aqui com alguém que está vivendo de fato. Você lembra que cuidou de Elias? Então, lembra que ele cuidou de Israel no meio do deserto? Poxa, não precisa dizer muita coisa, né? No meio do deserto, Deus cuidar de uma população absurdamente grande. Entendeu? Lembra lá na época da viúva de Serepta? Então, Deus vai cuidar. Nossa salvação é o Senhor, nossa saúde é o Senhor, nossa comida é o Senhor, nossa bênção é o Senhor, nossa casa é o Senhor, nosso lar é o Senhor. Relaxa. Oxi, fica com o Senhor. Não desiste não. Aguente, passe o que for, mas passe com Cristo. Aguente o que for, mas aguente com Cristo. Isso aqui, eu garanto para vocês, não é o que a gente entende, não é o que a gente acha. Eu estou falando para você agora de forma muito clara. Nós estamos tendo experiência disso aqui. Nós não estamos aqui. Nós estamos diante do Senhor. Ele olha para nós já desde a eternidade. O que nós somos está em Cristo. O que nós somos já está com Cristo. Nós não somos isso aqui. Isso aqui é só uma ilusão. Isso aqui é só um teste. Isso aqui é só uma passagem. É tipo quando você abre, sei lá, um joguinho para você jogar. Quando você abre um jogo para você jogar, os NPC ali, eles acham que existem, que são reais. Não, não existe. Não é real. O real é você. E Deus te fez. Você é vaso do Senhor. Você é criação do Senhor. Você existe. Isso aqui é só um teste. Enfim, vamos voltar. Os quais serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha que coisa linda, reinar com Cristo durante 1000 anos, isso é uma bênção. Vamos continuar pro discurso de Cristo. Deixa eu só olhar a bateria. Vamos continuar. Versículo 23. E Jesus estava no templo. Jesus estava onde? Estava na rua? Não, estava no templo. Na festa, no período da festa da dedicação, que justamente foi uma das festas que o Senhor ele instituiu lá atrás. Provavelmente foi o período da festa dos tabernáculos.
É porque existiam várias outras festas criadas pelo próprio povo mesmo, no contexto ali que eles viviam. Por exemplo, a festa de Purim. A festa de Purim não foi uma festa criada por Deus. Foi uma festa criada para poder celebrar a vitória que a rainha Esther deu, que Deus deu a rainha Esther ao povo judeu. Por isso que é celebrado. E, enfim, provavelmente foi nesse período de festa de tabernáculo, porque justamente né? Enfim, é período do ano e tal. Vamos lá. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Isso aqui é muito interessante porque assim, quando Deus ele mandou o homem ele construir o templo, ele tinha dado toda a visão para Moisés. Mas Moisés, ele ainda não tinha chegado na Terra Santa. Então Moisés ainda não tinha capacidade de construir aquele local, o templo do Senhor. Então foi construído o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, a tenda do encontro. Olha que coisa linda. Ali onde Deus ele habitou. O primeiro templo ele foi construído por Salomão. Quem queria construir era Davi. Mas Davi, tipo assim, né, tinha muito sangue na mão. Tinha muito pecado. E Deus falou, não. Você não vai construir templo, não. Porque você tem muito pecado. Mas Davi também viu o templo de Deus. Deus foi lá e mostrou para Davi. E ensinou a Davi a adorar a Deus no templo, mesmo não existindo templo. E é justamente o ensino para nós. Olha, a gente vai adorar a Deus independente da gente tá em uma situação boa ou não. Davi estava passando muita dificuldade. Davi estava no meio da guerra. Tudo estava contrário a ele. Mas ele estava ali adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Como se ele já estivesse dentro do templo construído. Quando ele fala assim, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Detalhe, naquele período a casa do Senhor ainda não tinha sido construída. Mas ele já se alegrava como se a casa de Deus já tivesse sido construída e como se ele já tivesse recebido esse convite, ele já estivesse indo. Quando a gente começa a entender a frequência, digamos assim, que ele estava com Deus, a amizade, o relacionamento que ele tinha com Deus, nossa, tudo muda. Porque é literalmente isso. É assim que a gente deve viver com ele. Não é assim, Deus, tipo assim, eu vou me encontrar com o Senhor, a gente vai se encontrar, a gente vai se conhecer no futuro e tudo mais. Não, esqueça. É agora, no presente, é nesse momento. Deus, a gente está com Ele está conosco. É essa a compreensão que a gente tem que ter. Justamente ali no templo que Salomão construiu, que é o primeiro templo no caso, um templo luxuoso, lindíssimo, fantástico, cheio de ouro, um lugar realmente, assim, entre aspas, de toda a terra, um lugar, entre aspas, mais digno para Deus. E esse templo foi destruído, teve toda a destruição dele, e, enfim, Jesus tinha deixado isso claro, o Senhor, né, tinha mandado os profetas, deixou isso claro. E isso aconteceu quando a Babilônia invadiu Israel. Invadiu Israel, levou o povo como cativo. Nossa, foi terrível demais. Tanto que nos rios, quem acompanha, vê muito isso. Esse profeta veio antes do exílio, esse profeta veio depois do exílio. Inclusive, para honra e glória dos nossos Cristo, a gente precisa fazer o contexto do livro de Sofonias. Se Deus quiser, a gente vai fazer. E Sofonias, justamente, ele conta ele mostra esse relato. E é isso que a gente precisa entender, porque assim, o segundo templo, quando ele foi construído depois do exílio da Babilônia, ele já não era um templo luxuoso, tipo, tão incrível, tão extraordinário, tão maravilhoso quanto o outro. Mas ali Cristo habitou. Só que as proporções se mantinham, o ambiente se mantinha, o espaço se mantinha, e é aí que está o pórtico de Salomão. Era uma área ao longo do templo, ao redor do templo. E essa área, ela servia muito para encontro, onde as pessoas iam lá, se encontravam, trocavam ideia, porque não era necessariamente dentro do templo, onde só os judeus podiam entrar, e também não era fora do templo, onde qualquer um podia passar, porque na época de Cristo, quem mandava em Israel era o Império Romano. Não, era um local mais íntimo, um local de encontro, basicamente. Deus faz tudo perfeito. E Jesus estava ali. Estava no templo, caminhando para o pórtico de Salomão. Olha que coisa fantástica. Versículo 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até
quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Aí você vê, né? Depois de tudo que Jesus ensina, depois de tudo que Jesus faz, depois de tudo que Jesus cumpre, eles ainda têm dúvida. Mas não dúvida pelo fato dele ter feito essas coisas, mas porque no sábado ele curou. Versículo 25. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. Você vê, Jesus deixa claro: olha, eu já fiz o que tinha que ser feito, eu estou fazendo, mas vocês não creem e não vão crer. Sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. Quem crê em Jesus é a ovelha de Jesus. Quem não crê em Jesus não é a ovelha de Jesus. Acabou. Conversa é essa. É o que Jesus está falando. Mas vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está aqui não é por causa de mim. Você está aqui não é porque... Não. É por causa de Jesus. É Jesus que te atraiu. Você só está aqui por causa dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu, Jesus, as conheço. E elas me seguem. Você segue a Jesus não é por sua bondade, não é porque você é legal, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, sei lá, não, nada disso. É porque você foi escolhida de Jesus para ser a ovelha dele. É porque ele que te atrai. É porque ele que é aquele que te cuida, que é o seu pastor. É Jesus que te atrai, é Jesus que te chama para ele. E Jesus continua: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais morrerão. As ovelhas de Jesus jamais vão morrer. Jamais vão morrer as ovelhas de Jesus. É Jesus que está dizendo. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quem é que pode tirar as ovelhas de Jesus da mão de Jesus? Ninguém. Quem vai poder tirar você de Deus? Acabou, ninguém. Se Cristo te comprou, meu irmão, já era. Se você foi comprado por Deus, já foi. Se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, já era. Você é do Senhor. Acabou. Porque Cristo te comprou. Porque o Senhor te comprou. Porque Deus pagou o preço por você. Versículo 29. Meu Pai que as deu para mim. Você foi dado a Jesus, porque Deus deu você a Jesus. A sua vida nem é sua. Deus pode tirar a sua vida a hora que quiser, assim, ó, de boa. Mas você só é de Jesus, porque Deus deu você para Jesus. Meu Pai que as deu para mim. Se a bebida vai beber em nome de Jesus. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Você vê, Deus, Jesus está deixando claro, o Senhor é maior do que todos. E ele continua: ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Acabou. Então, você foi comprado, você foi remido, você foi pago o preço por você. Quem é que vai conseguir tirar você da mão de Deus? Não é assim. Deus te pagou, Deus te comprou, Deus pagou o preço por você. Não esquece isso, não. Você foi comprado, você foi amado, você foi escolhido. Não esquece isso, pelo amor de Deus, porque é isso que Cristo está deixando claro. Ninguém arranca da mão do meu Pai, porque é minha. Acabou. E ele responde, Jesus continua: eu e o meu Pai somos um. Isso aqui é absurdo. Porque todo judeu, ele conhecia muito bem o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Deus, quando Moisés encontra Deus, ou melhor, quando Deus encontra Moisés. E de fato, isso muda tudo. Esse entendimento muda nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nossas decisões, nossos caminhos, nossas vontades, nossos desejos, muda tudo. Isso é propriedade de Deus. Justamente quando Deus ele vai ao encontro de Moisés, ou Moisés vai ao encontro dele? Não, é Deus que vai ao encontro de Moisés.
Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus diz assim, ó. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O nome de Deus é eu sou. E quando ele fala isso, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, isso faz com que todos os fariseus que estavam ali, eles na hora entendessem toda a relação entre o Messias, que já tinha sido pregado, com Jesus ali. E ele falando que eu sou. Aqui, eu sou o Messias. Vocês não tinham perguntado se eu sou ou não? Aqui, eu tô respondendo. Vocês não perguntaram se eu sou ou não o Messias? Vocês ainda têm dúvida. Eu tô falando, eu sou. Eu e o Pai somos um. Aí qual é a reação dos fariseus? Ao invés de chegar e continuar ali inquirindo Jesus, naquele diálogo, não. Olha o que os fariseus fazem. Quando acaba o argumento, parte para agressão. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Novamente. Acabou o argumento. Acabou o argumento, já não tinha mais nada que falar com Jesus. Pronto. Novamente pegaram pedras para apedrejá-lo. Olha que bacana, né? Novamente os judeus pegaram pedra para apedrejá-los. Que coisa, né? Por que os fariseus ali não continuaram perguntando quem Jesus é? Por que os fariseus ali não continuaram fazendo as correlações entre a lei e Cristo? Por que os fariseus ali não continuaram trazendo à lei quem o Messias é? Acabou o argumento. Acabou o argumento, partiram para a agressão. Novamente os judeus pegaram as pedras para apedrejá-lo. Agora presta atenção aqui, qual foi a resposta? Mas Jesus lhes disse, seja bem-vindo a Geu, em nome de Jesus. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do Pai. Jesus está deixando claro, vou mostrar para vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês... eu lhes mostrei, perdoa, eu li errado aqui. Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Aí você vê. Jesus perfeito, santo, correto, kadosh, todo extraordinário. Simplesmente ali está sendo quase apedrejado por simplesmente dizer que ele e o Pai são um. Porque de fato ele é o Messias. E aí Jesus pergunta, vem cá, eu lhes mostrei obras vindas da parte do Pai. Que é o quê? Cego ver, mudo falar, surdo, né, ouvir, gente ser curada de N maneiras. Trouxe o reino da paz para vocês, trouxe o evangelho para vocês, trouxe a possibilidade de redenção com Deus para vocês. Pelo que vocês querem me apedrejar? Porque está escrito, né? Que eu vou vir para trazer liberdade aos cativos e apresentar o ano aceitável ao Senhor. Tá aqui. O ano aceitável do Senhor é esse. E aí, vocês querem me apedrejar pelo quê? Olha a resposta. Respondeu os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma de suas obras, mas pela sua blasfêmia. Lembra que Jesus tinha acabado de falar, isso capítulo 8, se eu não me engano, que a gente tem que julgar conforme as obras, conforme o fruto, não conforme a aparência? Então, Jesus está deixando claro, olha, eu não só estou mostrando para vocês o fruto que haveria de vir quando eu vier, né, quando eu viesse, o Messias, mas eu estou mostrando aqui o que eu estou cumprindo. E aí, vocês querem me matar por quê? E ele fala. Aí eles falam, pela sua blasfêmia, nossa. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Complicado, né? Depois de ver milagre, depois de ver cura, depois de ver o extraordinário acontecer ali, eles ainda querem dizer, né? Ainda estavam nesse nível, digamos assim. Mas vamos continuar. Versículo 34, olha a resposta de Jesus. Isso é fantástico. Jesus lhe respondeu,
Não está escrito na lei de vocês. Não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses? Salmos capítulo 82, versículo 6, diz exatamente isso. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Aí você vê. Deus falou que nós somos deuses. Nós somos filhos do Altíssimo. Filho de peixe, peixinho é. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Deusezinhos, né? Pequenos deuses. E aí agora, eles querem, porque Jesus disse que ele é um com Deus, agora querem matar Jesus. Sendo que Jesus está aqui cumprindo o que a lei está dizendo. Jesus está aqui cumprindo a palavra. Jesus está aqui cumprindo o que a lei diz a respeito dele. Que ele e o Pai são um. Então você vê a incoerência? 2 pesos, 2 medidas? Não, tudo bem. Para os fariseus é esse julgamento. Agora para nós, você está entendendo? Então é isso que Deus está mostrando. Olha, é isso que Deus está mostrando. Vocês julgam conforme o que vocês veem. Não conforme o justo juízo. Não conforme os frutos. Vocês estão julgando baseado no sentimento de vocês. Mas não baseado na razão. Porque se vocês julgarem baseado na razão, vocês vão ver que eu sou o Messias esperado. Presta atenção nisso. Vamos continuar. Versículo 35. Se ele chamou deuses, aquele é quem veio de Deus. E aí? E a escritura não pode ser anulada. Você vê, é Jesus falando. Se ele chamou deuses, aquele é quem veio da palavra de Deus. E a escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Você vê, se Deus chama nós como filhos dele de deuses, o que dizer do próprio Deus encarnado, do próprio Cristo Jesus? Se nós, pecadores, malditos, condenados para o inferno, se nós somos deuses, imagina o próprio Deus encarnado. Ele é o quê? É isso que Jesus está falando. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, eu sou o Filho de Deus. Você está entendendo? Não existe lógica. Não existe razão. Não existe um justo juízo. Os fariseus fizeram o juízo de Cristo baseado na emoção, baseado na aparência, baseado no que eles achavam, mas não na lei. Porque a lei o tempo inteiro aponta para Cristo, a lei o tempo inteiro diz Cristo, a lei o tempo inteiro prova que Cristo é o Messias. O tempo inteiro. Vamos para o 37. Se eu não realizo as obras do Pai, não creiam em mim. Jesus está deixando claro, olha, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Ou seja, julguem, não conforme a aparência, mas conforme os meus frutos. Não conforme a aparência, mas conforme o que eu dou como fruto. Me julguem conforme o meu fruto. Vocês não estão julgando a mim conforme o meu fruto, mas vocês estão julgando conforme a minha aparência. Versículo 38. Mas se eu as realizo, ou seja, as boas obras, mesmo que vocês não creiam em mim, mesmo que vocês não creiam em mim, se eu realizo as obras do meu Pai, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, vocês não creem baseado na razão, baseado na lei, baseado no juízo, baseado na sabedoria. Não precisam crer baseado em nada disso. Mas creiam nas obras. Não precisam nem crer em mim, mas creiam nas obras. Por quê? Porque se você crê nas obras, você vai ver que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus está sendo muito claro. Muito claro. Vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas vêm para mim.
As minhas ovelhas, elas me querem. As minhas ovelhas buscam a Cristo. Você não está aqui agora, nesse momento, seja ao vivo, seja gravado, por causa de mim. Você está aqui por causa de Cristo, porque você é ovelha do Senhor. Ah, mas eu estou com a vida assim, estou com a vida assada, estou fazendo isso, estou fazendo... Não importa. Se você tem vontade de buscar o Senhor, essa vontade não vem de você. Se você tem vontade de chegar a Cristo, essa vontade não vem sua, não é sua. Não vem de nada de bom de você. Acabou, é Cristo quem coloca essa vontade, esse desejo, essa necessidade em você. E é isso que você precisa entender. E ele continua. Versículo 39. Outra vez tentaram prendê-lo. Outra vez tentaram prender Jesus, o Messias. Mas ele se livrou das mãos deles. Jesus é o cara. Jesus simplesmente tentaram prender ele. Beleza, valeu. Vamos ver. Pronto. Se saiu. Ficou solto. Mas você vê, faltou argumento, pegaram pedra para matar Jesus. Jesus mostra, olha, vocês não têm lógica, vocês não julgam conforme o justo juízo, vocês não julgam conforme o entendimento, vocês não julgam conforme a lei. Me julguem conforme a lei. Não, você não tem nada disso. Agora, simplesmente, depois de tudo, depois que Jesus deixar claro que a lógica, o entendimento, a compreensão deles está totalmente errada, é baseado no que eles acham, não baseado na lei do Senhor. Aí, de novo, tentam prender Jesus. Legal, né? Versículo 40. Versículo 40, sim. Versículo 40. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E ali ficou. Você vê, Jesus ia lá, cumpria a missão, fazia o que tinha que fazer e caiu fora. Não ficou ali naquele meio. Porque ele sabia que não era hora dele ficar ali. 41. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo... Embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Você vê, tudo o que João disse a respeito dele, de Jesus, era verdade. Sabe qual é o maior sinal miraculoso que você pode fazer na sua vida? É pregar a Cristo. Porque se você pregar a Cristo, não importa quem você é, mas importa quem Cristo é. Porque justamente por causa de Cristo, Ele é o testemunho da sua vida. Ele é o seu testemunho. Ele é a sua vida. Não adianta nada você ter uma vida maravilhosa, cheia de testemunho para dar, se você não tem a Cristo. Mas se você tem a Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. A realidade é essa. Embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem, de Jesus, era verdade. E ali, muitos creram em Jesus. Esse foi João capítulo 10, versículo 22 a 42. A incredulidade dos judeus. Em nome de Jesus, eu agradeço a todo mundo que está aqui. Agradeço a todo mundo que passou depois, né, da gravação. Deus abençoe grandemente você, sua família. Olha, haja o que houver. Em nome de Jesus, presta atenção nisso. Haja o que houver, esteja com Cristo. Porque Ele é a nossa única saída, a nossa única salvação. Ele é nosso único caminho. Não há outro caminho. Não há outra saída, não há outra solução. Só Cristo. E é isso. Essa realmente foi a história que mudou a humanidade. Se você quiser acompanhar, só seguir aqui ou se inscrever. Pra gente no próximo dia que Deus permitir pra gente, pra honra e glória do nosso Jesus Cristo, a gente continuar essa série desse homem fantástico que mudou a humanidade, Cristo Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Próximo capítulo, inclusive, vai ser a morte de Lázaro, João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16, que inclusive é um capítulo fantástico, que justamente Cristo mostra que, apesar dele ser Deus, mas ele era 100% Deus e 100% homem. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Ótimo dia, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano, ótimo período com Cristo.
porque o mais importante é a gente estar com Ele todo dia. E é isso. Let's embora que Deus é bom, que importa. E tamo junto em nome de Jesus. E outra coisa, se você se inscreveu, se você já tá seguindo aqui, manda essa live aqui pra alguém que você lembrou agora. Aperta aí pra compartilhar e manda pra alguém que você lembrou. E é isso. Let's embora que Deus é bom, que importa. Ótimo dia em nome de Cristo Jesus.